e até luta entre os Hulks a gente teve na abertura, no primeiro episódio de She-Hulk, a nova série do Disney Plus da Marvel Studios, que chega agora com 9 episódios, um por semana. Vamos até dia 13 de outubro aqui juntos, depois do feriadão do Dia das Crianças, para conversar sobre essa série que começou muito legal. Então, a gente tem 2 cenas de luta muito boas da She-Hulk com o Professor Hulk, e no finalzinho ela se transformando ali no tribunal e lutando contra a Titânia, que é a principal antagonista da série. Apesar de ser uma série mais voltada para o lado do humor e da advocacia, com a própria Jennifer Walters dizendo que ela não quer ser uma super-heroína, ela só quer trabalhar como advogada, que é o sonho da vida dela, que foi o que ela estudou para isso. A série, obviamente, vai ter cenas de ação, e nesse primeiro episódio a gente tem 2 cenas interessantes. Gostei demais da cena dos Hulks lutando, né? O Bruce Banner como Professor Hulk e a Jennifer Walters como She-Hulk. A gente vai conversar sobre tudo desse episódio número 1 agora aqui nesse vídeo, que é apenas o primeiro vídeo falando desse primeiro episódio. Vai sair um outro vídeo ainda hoje falando, por exemplo, sobre o CGI, o que eu achei que é um assunto polêmico aqui dentro da série. Então a gente vai conversar sobre isso num outro vídeo. Aqui eu quero me atentar mais à história, às referências, ao Capitão América, né? Ao Tony Stark, que são muito mencionados e que dá um arrepio gigante ouvir falar sobre eles. Captain America! Então já se inscreve aqui nesse canal para você não perder os próximos vídeos falando de She-Hulk aqui. Como eu disse, são 9 semanas a gente falando sobre isso, a gente focado aqui em transformar esse canal num canal verde. Em ano de Copa, então, é melhor ainda, o canal verde e amarelo, olha só que maravilha. Então se inscreve para não perder nada e deixa o like nesse vídeo. Você sabia que quanto mais like, mais o YouTube entrega o vídeo para outras pessoas? Isso vai me ajudar demais, e principalmente se você estiver gostando do vídeo, é importante porque você está dizendo para o YouTube, ó, esse vídeo aqui é interessante, ele traz um conteúdo bacana e mais pessoas precisam ver isso. Não é um simples like do tipo, eu gostei do vídeo. É muito mais do que isso. O seu like é muito importante, assim como a sua inscrição para não perder mais nada sobre o universo cinematográfico da Marvel. Muito bem, galera, eu sou o João Marcos Carneiro e aqui agora a gente vai focar no primeiro episódio. O primeiro episódio já começa com Jennifer Walters quebrando a 4ª parede e conversando diretamente aqui, que nem eu, tô olhando para você, tô olhando para a câmera. E ela começa o episódio justamente olhando para a câmera e conversando com o público, meio que encenando ali junto com seus 2 amigos advogados, né? O que ela ia dizer ali num tribunal ali em que eles estavam preparando um caso, perfeito? E aí tem isso daí, e aí ela olha para a câmera novamente quando os 2 saem da sala e falam: isso aqui é uma série de advogados, certo? Mas sim, eu sou uma Hulk e vocês precisam entender essa história. E aí ela começa então contando como ela se transformou na She-Hulk. Foi há alguns meses atrás do momento em que ela está ali na série, certo? E ela está num carro viajando com o seu primo, o Bruce Banner. E aí o que acontece? Eles estão lá conversando e o Bruce, ele fala que ele desenvolveu um aparelho durante os 5 anos do Blip que juntava a melhor forma dele como Hulk e a melhor forma dele como Bruce Banner, numa única figura, o Professor Hulk. Agora está explicado porque que, do nada, entre Vingadores Guerra Infinita e e o início de Ultimato, quando se passam os 5 anos do Blip, né? O Hulk, ele tá na forma de Professor Hulk. Isso não ficou claro lá, mas isso fica claro aqui. Primeira pergunta importante, interessante, que tinha ficado do UCM no passado, respondida aqui na série. Então tínhamos essa dúvida e ela foi explicada. Depois, mais pra frente, ele explica também como que ele consegue curar o seu braço, né? Que estava na tipóia lá em Shang-Chi, na cena pós-crédito, e aqui na cena do carro também tá na tipóia. E por que depois ele não tá mais com o braço na tipóia, né? Eu já vou falar aqui a resposta para isso, né? Ele pega o sangue da sua prima, que assim parece muito mais evoluída e melhor como o Hulk do que ele,
e usa o sangue dela para conseguir curar o seu braço, que por causa do estalo que ele deu lá em Ultimato, ficou todo zoado e tal, e estava zoado até aquele momento, quando ele consegue encontrar uma cura pelo sangue dela. Perfeito? Então, duas coisas importantes respondidas. Como ele se transformou no Professor Hulk e como que ele curou o seu braço. E aí eles estão lá, e aí do nada aparece na frente do carro uma nave que, quando tinha saído essa cena, numa cena divulgada, né, justamente nessa cena divulgada pela equipe da Marvel, a gente falou, opa, é uma nave de Sakaar, olha só, é uma nave igual a do Grão-Mestre. E foi confirmada também pelo próprio Hulk, que era uma nave mensageira de Sakaar, que estava tentando entrar em contato com ele, mas que por causa do acidente eles não conseguiram entrar em contato. E aí, o que ocorre? A gente vai para um momento em que há o acidente e o Hulk acaba, né, o sangue do Bruce Banner acaba entrando em contato com a Jennifer Walters, que está ali machucada por causa do acidente, né? Eles sofreram um acidente de carro. Acho que é o primeiro grande acidente de carro do UCM, fala sério. Parecia cena de novela da Globo, né? O carro ali capotando e tal. Só faltou aquela explosão lá, típica da Globo. Mas brincadeiras à parte, esse sangue ao contato e ela imediatamente ali se transforma em She-Hulk. Mas a gente não vê essa transformação tão claramente. Mesmo assim eu gostei, a gente vê pelo reflexo assim do carro, né? E aí ela se transforma, ela não lembra o que aconteceu, ela acorda no meio do mato em seguida, certo? Não mostra o que aconteceu com o Bruce, mas aparentemente, tipo, ele simplesmente voltou pro lugar onde ele estava e esqueceu da prima dele, tipo, do nada. Aí ela acorda, ela vai parar num bar ali, né? Ali no bar ela acaba ganhando roupas, né? Já que ela tá toda destruída, né? Porque ela cresceu muito, a roupa dela ficou toda rasgada, destruída. Ela dormiu no meio do mato, sabe-se lá quanto tempo. E aí outras mulheres a encontram e dão roupas para ela. Aí uns caras começam a dar em cima dela, ela fica full pistola, se transforma na She-Hulk. Aí sim, numa transformação muito legal, a gente vai falar sobre o CGI depois, como eu disse num outro vídeo. E aí ela se transforma e dá um cacete nos caras, é isso aí. É sobre isso que tá tudo bem. E aí acontece isso, ela tinha ligado pro Bruce vir buscar ela, e aí ela acorda num lugar todo, uma casa de praia, né? Literalmente uma casa de praia, no México. E aí, enquanto ela acorda e ela começa a procurar por alguém que ela não sabia que era o Bruce, no caso o Professor Hulk, ela começa a andar pela casa, né? Pela casa de praia ali, acha primeiramente assim, bate no coração, um capacete destruído de batalha do Tony Stark. Ah, meu coração bateu mais forte, né? Dá uma saudade falar de Tony Stark, falar de Steve Rogers, como a gente vai falar daqui a pouquinho também, né? Enfim, e aí ela chega até o Hulk, que tem um laboratório secreto, né? Na parte de baixo da casa. Não secreto, né? Enfim. E aí ele fala que Tony Stark fez aquele lugar pro Bruce ficar lá, né? E ficar longe de problemas como o Hulk, certo? Evitando destruição e tal. Que eles passaram muitos anos, né, do blip ali juntos, conversando. O Hulk até mostra ali um escrito, né, com as iniciais TS, Tony Stark, e BB, Bruce Banner. E isso também bate forte no coração, né? Dizendo que o Tony ia lá para beber junto com o Hulk. E mostra muito desse contato entre os dois. E é aí então que ele explica o que aconteceu para a Jennifer Walters, explica sobre ela ser uma Hulk e explica que ela precisa aprender a se controlar. Só que aí quando ela se transforma, ele percebe que não existe um monstro raivoso como ele quando Hulk. Não. Ela é como se a She-Hulk é como se fosse o Professor Hulk, entendeu? Tipo, ela fica consciente, a Jennifer Walters fica consciente no corpo gigante. Ela não se transforma num monstro raivoso como o Hulk, onde o Bruce Banner não tem controle nenhum. Então é já um passo à frente. É já um passo à frente nessa dinâmica Hulk, vamos dizer assim, né? E aí ele fala, bom, podemos pular uma parte, mas mesmo assim você precisa se controlar, você não pode se transformar em Hulk em qualquer momento descontrolado.
Você tem que se transformar em Hulk no momento em que você queira. E a gente precisa trabalhar isso. E ela se mostra muito mais calma, muito mais tranquila para se transformar em Hulk do que ele. Mas não é tão fácil assim. Só que assim, ela se cansa, ela quer voltar a ser a advogada que ela era. E aí ela se cansa disso e fala, eu vou embora. O Hulk não quer deixar ela ir embora. E aí tem a cena muito boa de batalha entre os dois. Entre ele querendo que ela fique lá para conseguir se controlar melhor e ela falando que ela quer ir embora. No fim, ela acaba conseguindo ir embora e passa vários meses sem ter que se transformar em Hulk, em She-Hulk. Ela consegue de fato se controlar. Até que ela tá ali no tribunal e aí do nada a Titânia, que é a grande vilã da série, ela invade tudo. E aí a amiga dela que sabe da questão dela ser a She-Hulk, fala pra ela, eu acho que você deveria se transformar aqui agora. Aí ela vai lá, ela se transforma, derrota a Titânia, que aparentemente é presa. E aí o pessoal fica tipo olhando pra ela assim, aí ela volta à forma de Jennifer Walters e fala que ela tá pronta para continuar ali as questões no tribunal. E assim acaba o primeiro episódio, que é um episódio muito legal. E aí vem aquilo que tá dando muito bafafá na internet. Por quê? Eu falei que duas perguntas importantes do UCM até aquele momento foram respondidas, né? Como o Hulk virou o Professor Hulk e como ele curou o seu braço. Beleza, isso foi respondido, isso é importante, isso é interessante. Mas uma pergunta que fica desde o primeiro filme do Capitão América. Eu não sei nem como dizer isso, mas a pergunta é: o Capitão América, o Steve Rogers, ele já teve um relacionamento amoroso, podemos dizer assim? Então ele é? E aí quando, lá no começo do episódio, quando a Jennifer tá dirigindo o carro que vai ocasionar o acidente lá mais pra frente, né? Ela tá dirigindo o carro, ela tá falando sobre isso com o Bruce. Falando que no History Channel tem um documentário sobre o Capitão América, olha só que interessante, né? Falando que ele nunca fez nada com nenhuma mulher, pô, sacanagem. E aí, no final do episódio, na cena pós-créditos, sim, tem uma cena pós-créditos, todos os episódios vão ter cenas pós-créditos, diga-se de passagem, a dúvida é tirada. Ela tá lá bebendo com o Hulk, lá na casa de praia, então a gente volta um pouquinho no tempo dentro do episódio. Ela tá lá bebendo numa noite com o Hulk, e o Hulk, ali o Professor Hulk, acha que ela tá bêbada. E aí ela fala, meu Deus, não é possível que aquele cara tão bonitão, nunca, né? E aí ele fala que em 1943, Steve Rogers esteve com uma mulher. Sim. E aí ela termina a cena falando, o Capitão América fui, e aí acabou. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. E aí acabou o episódio, beleza? E aí começam as teorias. Falando que essa mulher que aparece em Capitão América 1 é a responsável por isso. Essa mulher que aparece em Guardiões da Galáxia Volume 1 como sendo a mãe de Peter Quill. Ou seja, na teoria dos fãs, essa mulher é a mesma, né? Porque é a mesma atriz, mas não necessariamente é a mesma personagem. Mas é a mesma personagem e que Steve Rogers é pai do Senhor das Estrelas. É pai do Peter Quill. Steve Rogers é pai do Peter Quill. Será? Essa é outra pergunta que a série tem responsabilidade de nos responder agora. E tem muitas outras coisas ainda que eu quero conversar com vocês sobre esse episódio, sobre CGI. Então fica ligado aqui no canal, já se inscreve clicando nesse botão que está aqui no meio. E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar acompanhando. Aqui tudo sobre o UCM. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!